Paz de Jesus, amor de Maria. Com a graça de Deus, chegamos aqui, para o resumo, para eu passar para vocês um pouquinho daquilo que eu anotei. Hoje eu iria fazer do livro, do Tratado de São Luís Maria Guimond de Montfort. Hoje eu iria resumir o capítulo 1, 2 e 3, mas vamos ver, Dependendo do tamanho do vídeo, eu vou ficar com o capítulo 1 e 2. É claro, já gostaria de falar de antemão, que resumir esse livro não é algo simples, porque é necessário a leitura dele, completa. O objetivo com o resumo não é que você não leia o livro, pelo amor de Deus, tá? O objetivo com o resumo é que na hora com que você estiver lendo, facilite para você, Porque é aquilo, Quando nós lemos um livro, muitas vezes na primeira vez que nós estamos lendo, nós absorvemos algumas coisas. Na segunda vez, absorvemos outras coisas. Na terceira, melhor ainda. Então, o objetivo do resumo é facilitar para quando você estiver na leitura, você vai, é verdade, eu já escutei a Mayara falando sobre isso. Faz sentido. Antes, em 2019, 2020 e 2021, mais ou menos, esses anos aí, eu fazia isso. A minha amiga, ela criou um grupo de leitura de livros, E o nome do grupo era Seja Luz. E aí nós ficávamos lendo, o livro durante o mês e depois nós íamos fazer um debate sobre o livro. Ou eu entregava um resumo para as pessoas falavam, não, gostei, legal esse resumo. E aí dava vontade, o que era bonito que eu recebia de feedback, é que quando eu entregava o resumo do livro, as pessoas sentiam mais vontade em ler o livro. Então, esse é o objetivo, que com o resumo você se sinta mais, sinta esse aconchego. Nossa, o livro é bom mesmo, eu quero ler. Então, esse é o objetivo aqui com os resumos, tá? Que facilite a leitura para todos, até inclusive para mim. Porque fazendo a leitura por resumo, é uma outra leitura um pouco mais, detalhada. Eu consegui aprender coisas que eu não tinha entendido, das outras vezes que eu li. Então, é bom para mim e eu espero poder ajudar mais pessoas, tá? Então, vamos lá. Iniciamos aqui, fala um pouquinho de São Luís, o prefácio aqui, da pessoa que publicou, nas primeiras páginas. E aí, vamos começar no capítulo 1, tá bom? As minhas páginas vão ser diferentes, porque como é um livro pequenininho, ele é bem mais grosso, mas o escrito é o mesmo, até porque eu tenho e eu comparo, é a mesma coisa. Então, eu não vou poder, por esse livro aqui, falar a página para vocês. Mas, de princípio, o primeiro capítulo, São Luís já fala necessidade da devoção à Santíssima Virgem. E a frase que fica, assim, desse primeiro capítulo é: Deus quis assim. Deus quis que Jesus viesse através do ventre, de Maria. E é tão bonito o que ele escreve, parece assim que a gente lê um poema, sabe, para Maria, para Jesus Cristo, de tão lindo que é as palavras. Portanto, a majestade infinita Maria, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois que só ele, aquele que é, Então, ele já começa falando que Maria é menos que um átomo, Por consequente, este grande Senhor, Deus, sendo independente o bastante a si mesmo, não tem nem teve jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização de suas vontades e manifestação da sua glória. Bastava-lhe querer para tudo fazer. Nós já até conversamos, eu até adiantei um pouquinho isso, E aí, digo, entretanto, supostas tudo isso, que Deus quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem. Depois que a formou, e de crer que não mudará a conduta dos séculos do século, pois Deus é imutável, Deus, quis escolher assim, este é o caminho, Ele colocou aí. E aí, aqui nessa primeira parte, é falado sobre Eva, Que Eva também era uma mulher virgem, ela teve a visita do anjo, só que aí entrou o pecado original. E aí Deus, com a sua infinita misericórdia, ele nos deu a nova Eva,
que é Maria. Foi a primeira vez que eu escutei essa referência. Foi no tratado e eu achei muito forte. Então, segundo Santo Agostinho, que aqui no livro São Luís cita algumas orações, tem até a oração de Santo Agostinho aqui que nós vamos ter que ler no dia das preparações, né? Que Maria é o protótipo da nova criação, ela é um modelo perfeito. É como se fosse um molde, né, que Jesus criou e fez Maria. E através desse molde de Maria, né, que ela é o protótipo, não tem como outra pessoa semelhante a ela. E através, né, da nova Eva, Maria, Deus, ele nos dá a participação. Ele, assim Deus quis, né, que Deus, sendo homem, viesse ao mundo através de seu ventre, amamentasse no seu seio o sangue, né, o seu sangue ser criado por ela, né, assim Deus quis que fosse criado por ela durante 30 anos. E aí com isso, Deus nos dá a alegria divina, porque ele mostra que é possível ser humano, né, e sentir essa alegria divina. O Padre Luiz explica muito melhor isso aqui no livro. E aí tem uma parte, né, que eu até lembrei que nós falamos em Sábado de Aleluia, né, feliz culpa de Adão. E aí também não entendia, e fazendo os cursos, entendendo melhor, né, porque graças a essa obediência, por isso que a gente tem que entender de uma vez por todas que tudo faz parte de um plano perfeito de Deus. Graças a essa desobediência, né, nós não tínhamos essa participação na alegria divina e agora nós temos. E na Bíblia, o anjo, a única vez que o anjo saúda alguém é Maria. Ave Maria, cheia de graça. Né? A única vez que um anjo sauda uma pessoa, né? Na Bíblia, uma mulher, né? Digamos assim. E aqui nós entendemos o que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade, né? Eu grifei essa palavra aqui, Maria ganhou por humildade. E eu separei algumas frases aqui do livro. Deus feito homem encontrou sua liberdade em ser aprisionado no seio da Virgem Maria. Patenteou a sua força em se deixar levar pela Virgem Santa. Para fazerem ambos o mesmo sacrifício, né? Então, eles foram até o fim, até a cruz, para ambos o mesmo sacrifício. Nós entendemos também, com a devoção à Santíssima Virgem, que depois de Jesus, ela foi a pessoa que mais sofreu, né? Na vida. Foi ela quem aumentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. Então, por isso que ela é a que mais sofreu. E eu acho bonitíssimo demais eu grifo e rabisco, porque São Luís fala assim, olha, Jesus Cristo deu mais glória a Deus submetendo-se a Maria durante 30 anos do que se tivesse convertido toda a terra pela realização das mais estupendos milagres. Olha que lindo! Quão altamente glorificamos a Deus, quanto para lhe agradar nos submetemos a Maria, por exemplo de Jesus, nosso único modelo. Jesus, nosso Padre São Luís fala isso. Jesus, o nosso único modelo a seguir é Jesus. E Jesus submeteu-se 30 anos de aprendizado e vida e sacrifício a ela, né? É um mistério da graça inacessível até para os mais sábios e espirituais dentre todos os cristãos. Então imagina, é um mistério de graça inacessível, não é compreensível nem para os mais sábios. E a gente muitas vezes quer, né, tentar. Como eu disse, parece assim que São Luís, ele cita poemas assim no livro, né? E um poema aqui que eu achei lindo. Deus Pai juntou todas as águas, dominou-as de mar, reuniu todas as graças e as chamou-as de Maria. E este tesouro imenso é Maria, que os anjos chamam o tesouro do Senhor. Os anjos chamam o tesouro do Senhor. Então, mulher virtuosa, maravilhosa, São Luís diz que
né? Que ele rendeu mais graças a Deus vivendo 30 anos com Nossa Senhora. Então, isso é um resumo do capítulo 1, mas tem muita coisa aqui no capítulo 1, tá? Isso é só para entender, porque o título do capítulo 1 é a necessidade, a devoção à Santíssima Virgem. Então, é isso que eu quis trazer para vocês. Mas fala muita coisa interessante aqui no capítulo 1. Deve ser um vídeo só do capítulo 1. E aí, vamos para o capítulo 2, verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem. Primeiro, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o fim da devoção à Santíssima Virgem, né? Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Pois é Jesus Cristo que habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graça, de virtudes e de perfeições, porque nele somente fomos abençoados toda a bênção espiritual, porque é o nosso único mestre que deve ensinar-nos, nosso único Senhor de quem devemos depender, nosso único chefe ao qual devemos estar unidos, nosso único modelo ao qual devemos conformar-nos. E aí ele descreve tudo, né? Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo, né? E se estabelecermos essa devoção à Santíssima Virgem, teremos contribuído para estabelecer essa perfeita devoção a Jesus Cristo. Tanto que quando nós, aqui no final, né, tem o que nós temos que assinar, né, no final, lá no dia da consagração, a fórmula, né, da consagração. Ah, eu tenho ela aqui, ó, minha fórmula aqui, ó. Tá aqui, pelo menos estava aqui, né? Das primeiras que eu fiz, eu escrevi à mão. Acho que eu coloquei aqui. Olha o título, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o título. A primeira que eu fiz, eu escrevi à mão. Eu não sabia. Consagração de si mesmo a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Olha o tema, porque muitas vezes a gente fica esperando, né, consagração a Nossa Senhora e procura aqui, né? Não. O título aqui da fórmula é consagração a si mesmo a Jesus Cristo, pelas mãos da Santíssima Virgem. Então, no capítulo 2, verdades fundamentais dessa devoção, que Jesus Cristo é o fim da nossa devoção. Pertencemos a Jesus e Maria na qualidade de escravos, então ele fala isso também, né? Quando Maria, né, na anunciação do anjo, que a igreja celebra no dia solene, 25 de março, ela fala, eis-me aqui, a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade, né? Então, é um chamado mesmo para sermos escravos. E aí a gente pensa assim, mas por que não servo escravo? Qual que é a diferença? Quando nós estudamos, né, isso no tratado, nós entendemos que ser servo está lá servindo. Então, é por um tempo determinado. Você recebe alguma coisa em troca. Agora, escravo não. O escravo ele é inteiramente do seu senhorio, né? Ele não recebe nada em troca, ele é escravo. Então, por isso, nós temos que parar com esses milindres, né? Ah, escravo. É muito pesado eu falar escravo. Escravo a Jesus Cristo e a Maria, na condição de escolhida. A verdade fundamental dessa devoção, né? Porque a palavra que resume é a prontidão. Quando nós nos entregamos a essa devoção, a palavra que resume é prontidão. Estamos sempre a postos, né? Prontos para essas verdades fundamentais, que uma delas também são 5, tá? Que o Padre Luiz coloca no tratado. A primeira é o fim último de Jesus Cristo. A segunda é pertencermos como escravos a Jesus e Maria. A terceira é despojarmos do que há de mal em nós, ou seja, nos libertarmos do que há de mal em nós. É a necessidade de um medianeiro de uma medianeira dentro do próprio medianeiro, que é Deus, Jesus Cristo. É uma necessidade que nós temos de uma mediação dentro do próprio mediador. Porque, né, eu acho tão bonito que ele fala, Maria é a porta de entrada, assim como Jesus é conosco, né? Você consegue, por exemplo, olhar para o sol? Vamos pensar que o sol é Deus. Ele dá essa relação aqui. O sol é Deus. Você consegue olhar diretamente para o sol? Não. E para a lua? Você consegue olhar para a lua? Aí para a lua eu consigo. Então é como se fosse uma porta de entrada para você chegar ao sol, a Deus. Você olha para a lua que reflete o sol. Lindo isso também, né?
E a última verdade é que é muito difícil, né, conservar as graças, porque somos frágeis, nossas misérias não guardam tesouros sem se quebrar. Quando nos consagramos a Maria, eu acho isso também fundamental. É como se você plantasse uma sementinha em silêncio, não é fazendo barulho não, tá, gente? Essa é a diferença. Em silêncio você plantou uma sementinha que se chama Árvore da Vida, que é Maria. E ela vai crescer dentro de nós. Isso o Padre Luiz fala. Ela vai crescer dentro de nós. E ela vai dar o fruto, vai dar vários frutos. E o fruto principal é Jesus Cristo, que vai nascer dessa árvore. Mas nós temos que entender, quando a árvore é derrubada, faz barulho. Mas quando ela está crescendo, você escuta barulho dessa árvore crescendo? Não, não faz barulho. Assim é essa árvore sendo plantada dentro de nós, em silêncio, não fazemos barulho, tá? Então, você pensa nessa árvore que é Maria crescendo dentro de nós e dando o fruto principal, que é Jesus Cristo. E para finalizar aqui, bom, isso é o resumo do capítulo 1 e do capítulo 2, que é a necessidade, né? O capítulo 1 é a necessidade da devoção e o capítulo 2, que a gente colocou aqui, que é verdades fundamentais dessa devoção, que é a prontidão, estarmos de prontidão. E dessas verdades, né, são 5 verdades fundamentais. E são todas muito importantes. E eu gostaria de finalizar aqui com vocês, dentro dessa necessidade, né, dessa prontidão, que eu acho lindo, que tem tudo a ver com o que nós estamos fechando aqui, que é o Salmo 50, que diz assim, a palavra de Deus, né, Salmo 50. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade do vosso coração. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifestará justa e reto vosso julgamento. Eis que nasci da culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não substante a mais a sinceridade do meu coração, infundai-me, pois, a sabedoria do mais íntimo de mim. Aspergir-me com um ramo de isope, e ficarei puro. Lavai-me, me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e das minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renova-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeitais, e nem me priveis do vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e substrai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena deste sangue derramado, e da vossa misericórdia a minha língua exaltará. Né? Que esse salmo é muito forte para mim. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertar um sacrifício, não o aceitaríeis. Meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não amais a vez de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruirei os muros de Jerusalém, então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e o holocausto. Então, sobre vosso altar, vítimas vos serão oferecidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse salmo resume essa nossa primeira parte de estudo. E é um salmo muito importante para nós consagrados, porque é uma entrega muito grande a Jesus Cristo e a pequenez da nossa alma e a nossa humildade de querermos, né, buscar as coisas do alto e querermos ser um pouquinho mais agradáveis a Deus. Então é isso nessa primeira jornada aqui, da primeira parte, da primeiro e segundo capítulo do livro. E eu gostaria de agradecer você, espero que você consiga ler e se aprofundar muito mais, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.